anos, tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias, quando eu chego e saio, tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Mas faz parte, a humilhação faz parte do processo. E nós vamos sair mais fortes. Nós não vamos desistir. Nenhum de vocês aqui vão desistir da nossa nação, porque não é sobre um homem, não é sobre uma mulher, é sobre o que Deus tem para a nossa nação. E toda farsa vai cair por terra, toda mentira, aqueles que têm nos acusado de sermos inimigos da nossa nação, Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Eu estou tendo a minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas. O senhor foi o meu pastor, o senhor sabe que eu sempre fiz culto doméstico na minha casa. Eu tenho que ir hoje para a casa dos outros para orar toda semana. Eu tenho que sair de dentro da minha casa. Eu não posso fazer um culto religioso, porque ele não permitiu e eu pedi. Libera a petição, libera os meus irmãos estarem comigo nesse momento, assim como ele fez com seus cadernos. Meus amados, a gente vai vencer, essa é a certeza que eu tenho no meu coração. O artigo escreve que a Michelle Bolsonaro misturou esses elementos, a emoção, os apelos religiosos, tudo isso direto no discurso político. E aí entra uma palavra que a fonte usa que é crucial para entender a análise: espetáculo. Espetáculo. Essa palavra é forte, né? Quer dizer, tem uma conotação aí que vai além de só contar o que aconteceu. Sugerem algo talvez mais ensaiado, performático. Como é que a fonte desenvolve essa ideia? A fonte usa espetáculo para sugerir, pelo menos na visão dela, que essa combinação toda, o choro, a declaração de que não vai desistir, as invocações religiosas, talvez não tenha sido percebida como uma expressão assim genuína de fé ou de convicção política pura e simples, mas mais como uma performance mesmo, sabe? Cuidadosamente construída ali para o público, para as câmeras. A implicação disso, segundo a análise que está no texto, é que essa abordagem teria priorizado mais a forma, o impacto emocional, em detrimento talvez da substância política mesmo, ou da profundidade religiosa. Pelo menos essa é a avaliação do autor do artigo. Entendi. Então não é só descrever o fato, mas dar uma interpretação sobre a intenção, ou o efeito que eles acham que aquilo teve. Classificando como performance. E essa interpretação aí, ela tem consequências na análise geral que o artigo faz. Com certeza, o texto liga isso diretamente, essa percepção de espetáculo, com o que ele descreve como um reforço da imagem negativa do grupo político do Bolsonaro. A fonte não economiza nas palavras, não. Chega a usar a expressão piada nacional. Nossa! Para dizer como essa imagem estaria, se consolidando para uma parte da opinião pública. Então a análise do artigo é bem clara. Essa mistura específica de fé, emotiva e política, do jeito que foi apresentada ali naquele contexto e como foi percebida, segundo o texto, claro, teria sido, na verdade, contraproducente, prejudicaria a imagem do movimento em vez de fortalecer. É uma avaliação bem dura, do impacto dessa estratégia de comunicação, sempre lembrando, na perspectiva da fonte. Fica bem claro o tom crítico da fonte em relação a essa parte do evento. E é interessante notar que o artigo não para por aí, Não foca só na Michelle Bolsonaro. Ele amplia um pouco o foco, menciona outras figuras que também estavam ali em destaque no mesmo trio elétrico, certo? Sim, sim. O texto cita nominalmente outras duas figuras de peso ali no cenário conservador brasileiro, que estavam dividindo o palco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o pastor Silas Malafaia, que é bem influente. A presença deles é registrada ali como parte do mesmo contexto da manifestação. E qual é a avaliação da fonte sobre a participação deles? Segue essa mesma linha mais crítica? Segue uma linha crítica, talvez
com uma nuance um pouquinho diferente, mas é igualmente contundente, viu? O artigo afirma que tanto Tarcísio quanto Malafaia, eles meio que se limitaram a repetir discursos já desacreditados. Essa é outra qualificação forte que a fonte usa. Discursos já desacreditados. O que será que a fonte quer dizer com isso exatamente? Desacreditados por quem? Em que sentido? O artigo chega a detalhar isso? Olha, o artigo não especifica exatamente quais seriam esses discursos, nem quem teria desacreditado eles de forma, assim, definitiva. A expressão é usada de um jeito um pouco genérico, sabe? Mas o sentido que a fonte parece querer dar é claro. Sugere que os argumentos, as pautas ou, sei lá, as narrativas que o Tarcísio e o Malafaia apresentaram ali já não teriam mais ressonância, ou validade, ou credibilidade para uma parte considerável da sociedade brasileira, entende? A perspectiva que está implícita ali na fonte é que esses discursos seriam vistos como algo já ultrapassado, talvez, ou que já foram refutados em outros debates, ou que simplesmente não funcionam mais para convencer um público maior, fora daquela base que já apoia eles. A fonte coloca esses discursos como algo que já perdeu força no debate público mais amplo. Entendi. Então, a crítica aí não é tanto sobre a forma ser um espetáculo, como foi no caso da Michelle, mas mais sobre o conteúdo mesmo, que a fonte percebe como algo desgastado ou até inválido. E como é que essa observação sobre os discursos do Tarcísio e do Malafaia se encaixa na análise maior que o artigo faz do evento e do movimento em si? A fonte usa essa avaliação dos discursos como mais um tijolinho para construir a conclusão principal dela. Junto com aquela caracterização da participação da Michelle como espetáculo, né? A descrição das falas do Tarcísio e do Malafaia como desacreditadas serve para pintar um quadro de um evento que, na visão do artigo, não só falhou em apresentar alguma coisa nova ou convincente, mas que, na verdade, contribuiu ativamente para o que a fonte diagnostica como sendo o desgaste do bolsonarismo. E a fonte chega a especificar o alcance desse suposto desgaste? Sim, especifica. E isso é importante notar. O texto enfatiza que esse desgaste aconteceria perante a maioria dos brasileiros. Ah, tá. A maioria. Essa especificação sugere que, na visão do artigo, claro, embora a manifestação possa ter dado uma energia ali para a base mais fiel, ela teria tido um efeito contrário no resto da população, sabe? Aprofundando um distanciamento, uma alienação. A análise da fonte é que a retórica, as táticas usadas naquele dia específico, não estariam funcionando para expandir o apoio para o movimento. Pelo contrário, estariam consolidando uma imagem negativa junto a um público mais amplo. De novo, é super importante frisar. Essa interpretação dos fatos que está apresentada no material que a gente está analisando aqui. Faz sentido. Quer dizer, se a gente junta as peças que a fonte apresentou, tem a descrição de uma performance que eles viram como emocional e religiosa por parte da Michelle Bolsonaro, chamada de espetáculo. Aí tem a descrição dos discursos do Tarcísio e do Malafaia, que eles classificam como desacreditados, e a conclusão da fonte é que esses dois elementos juntos contribuem para um desgaste do movimento. Isso perante a maioria dos brasileiros, chegando até a usar termos como piada nacional. O artigo parece construir um argumento bem coeso em torno dessa ideia de ineficácia e imagem negativa, né? Exatamente. A narrativa que a fonte constrói é essa. Um evento marcado por uma comunicação política que, na avaliação dela, erra o tom ou erra o conteúdo. A emoção é vista como performática, tipo, não autêntica. Os discursos são vistos como repetitivos, sem credibilidade já. E o resultado disso tudo, segundo o artigo, é um prejuízo para a imagem pública e para a sustentação política do bolsonarismo no cenário mais amplo do país. A fonte foca muito, muito mesmo na percepção externa e no impacto negativo que ela atribui a essas estratégias. Essa análise da fonte sobre a percepção externa é bem interessante, porque sugere uma desconexão, né, entre o que acontece ali no palco, entre os apoiadores mais fervorosos e como isso é recebido pelo resto da sociedade. Precisamente. O artigo parece apontar para uma espécie de bolha de comunicação, sabe? Onde as mensagens e as práticas que funcionam ali dentro, para mobilizar a base, acabam tendo um efeito contrário do lado de fora, alienando gente que poderia simpatizar ou reforçando quem já é oposição. A fonte interpreta a manifestação na Paulista não como uma demonstração de força exatamente, mas como um sintoma ou talvez até uma causa desse processo que ela alega existir de desgaste junto à maioria.
A escolha das palavras, a estrutura do argumento no texto, tudo parece direcionado para sustentar essa tese, né? De uma desconexão crescente e perda de apelo popular. E essa perspectiva da fonte acaba levantando questões sobre a própria estratégia de comunicação do movimento, não acha? Porque ao classificar as ações como espetáculo e os discursos como desacreditados, o artigo, mesmo que indiretamente, questiona se essa abordagem que mistura tão forte religião, emoção e política, se ela ainda funciona. Sem dúvida. Embora a fonte não faça uma recomendação explícita, né? Não diz façam o diferente. A crítica implícita ali é forte, ao apresentar o evento sob essa luz negativa. O artigo sugere que talvez essa fórmula específica de comunicação política esteja chegando num ponto de saturação, sabe? Ou de rendimentos decrescentes, como se diz. Pelo menos na percepção dessa maioria dos brasileiros que a fonte menciona. A análise que está no texto convida a gente a refletir se essa abordagem ainda tem uma ressonância positiva, ou se virou, como a própria fonte sugere com as palavras que usa, algo que mais afasta do que atrai no contexto político e social brasileiro de hoje. É uma análise bem focada na recepção da mensagem, né? E na efetividade que eles percebem nessas táticas. Fica muito claro, então, o viés analítico e interpretativo da fonte. Não é um relato neutro, né? É uma análise crítica focada no que ela considera serem os pontos fracos e as consequências negativas daquela manifestação específica pro movimento bolsonarista. A seleção dos eventos, o choro, os discursos e a escolha dos adjetivos, espetáculo, desacreditados, piada, são as ferramentas que a fonte usa para construir o argumento dela sobre o tal desgaste. Exatamente. E é por isso que, quando a gente analisa um material como esse, o nosso papel é meio que desconstruir essa argumentação, identificar as ferramentas de retórica que a fonte usou e apresentar a visão dela de forma clara, sem necessariamente concordar ou discordar usando informações de fora, né?